Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Carreiras Jurídicas. Eu sou a Estelle San Juan, jornalista, e hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos do Clébio César Paulo Júnior. Ele foi aprovado no concurso da EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, em primeiro lugar, cadastro de reserva para o cargo de advogado no Complexo Hospitalar da UFRJ. Então, Clébio, é um grande prazer, parabéns pela aprovação. Muito obrigado, o prazer é todo meu. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade e agradeço muito a vocês do Estratégia pelo convite, por essa chance de estar falando um pouquinho sobre mim aqui no canal. Muito bom. Ô Clébio, então para a gente já te conhecer e saber um pouquinho aí da sua história, fala pra gente a sua idade, a sua formação e a sua cidade natal. Há quanto tempo que você é formado em Direito, né? Sim, eu tenho 46 anos, sou formado em Direito já há 20 anos, né? Me formei em 2005. Sou natural de Nilópolis, moro no Rio de Janeiro, mas eu nasci na cidade de Nilópolis, né? Aqui, região metropolitana do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense. Legal. Então, olha, Clébio, você conta um pouquinho pra gente do início, né? Desde sempre você sabia que você queria atuar na vida pública ou você teve que ter uma virada de chave, né? Você chegou a advogar? Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória aí no início. Sim, então, eu sempre tive o sonho de ter uma carreira pública, né? Sempre tive o sonho de passar em um concurso público, né? Desde o ensino médio, sempre estudei, enfim, aqueles concursos lá nos idos dos anos 90, né, para a área da Receita Federal. Eu sempre visei aqueles concursos na época, né? Eu fiz o ensino médio em técnico de contabilidade, e a minha visão na época era fazer concurso para aquelas áreas, né, para aquelas carreiras. E aí terminei, né, o ensino médio, sempre sonhando em passar em um concurso público. E me matriculei na faculdade de Direito, focado mesmo em fazer concursos públicos, né? Mas terminando a faculdade, né, precisamos trabalhar, precisamos ganhar a vida. Imediatamente passei na prova da OAB, né, na prova da ordem, e comecei a advogar, imediatamente. Advogo já há 22 anos, mas nunca deixei de estudar. Sempre estudei pensando em uma vaga no serviço público, né? Fiz alguns cursos, fiz diversas provas, incontáveis provas. Eu não tenho mais essa conta, assim, não imagino mais quantos concursos eu prestei. E chegou a hora agora de passei nesse concurso, estou muito feliz. Nunca imaginei assim nesse momento, tá vivendo esse momento assim, ainda não caiu a ficha. Estou muito feliz. Ô, Clébio, essa foi a sua primeira aprovação ou você já teve outras aprovações em concursos públicos? Já tive algumas aprovações, mas nunca classificado, né, para uma efetiva convocação. Uhum, Mas já tive algumas aprovações, uhum. sim. E você estudou quanto tempo focado especificamente para esse concurso da EBSER? Então, foi curioso que eu estava estudando para um outro concurso, né? No ano passado, assim, eu já vinha estudando especificamente para o concurso do BNDES. E um belo dia eu assisti a um vídeo de dois procuradores, né, no Estratégia, explicando sobre o edital da EBSER. E aí eu resolvi me inscrever no concurso. Me inscrevi no concurso. Quando chegou próximo à prova, eu comecei a intensificar os estudos naquelas matérias específicas, né, da área de saúde. Assisti a muitos vídeos do Estratégia. E foi assim, fui para a prova e deu tudo certo. Deu muito certo, né? Tanto é que conseguiu aí o primeiro em cadastro de reserva, uma excelente posição. Eu quero saber o seguinte: Sim, ótimo. você focou na área jurídica ou você acabou passando aí para essa área por causa da sua formação? Como é que foi
essa passagem aí para a área jurídica? Não, então, a partir do momento em que eu entrei, né, para a faculdade de Direito, o meu foco realmente era a área jurídica, sempre foi a área jurídica, né? Uhum. Estudei bastante para os concursos das carreiras da AGU, né? Me preparei um tempo para a magistratura federal, fiz vários cursos, estudei muito, mas nesses concursos especificamente eu não obtive êxito. Uhum. E aí eu comecei a focar na carreira para advogado de estatais, né? E estudo há mais ou menos assim para advogado de estatais há uns 10 anos focado na carreira de advogado de estatais, que é o caso, né, da IBSER. Uhum. E você tem algum objetivo final ou esse é seu objetivo, agora você já passou, foi aprovado? Como é que você está pensando agora em seguir? Bom, essa carreira específica, né, de advogados de estatais, ela é um objetivo para mim, né? Me satisfaço, né, nessa carreira. Mas pretendo sim continuar estudando, pretendo, quem sabe, prestar em um concurso para uma procuradoria, né? Continuarei seguindo firme aí estudando, até porque advogado não pode parar de estudar, né? Então, nosso instrumento de trabalho. Estudo sempre será o nosso instrumento de trabalho. E Sigo estudando. muito bom. Ô Clébio, e você teve que conciliar trabalho e estudo, como é que foi aí as etapas, né, para você conseguir efetivamente estudar no dia a dia, que a gente sabe que é uma vida sempre muito corrida, né, dos alunos concurseiros. Verdade. Como é que foi para você ter que conciliar? Quais atividades que você conciliou para estudar? Bom, desde sempre, né? Sempre trabalhei. No início da faculdade, conciliando trabalho, faculdade, estudo para concurso. Não era fácil, trabalhava na área do comércio, então assim, a carga horária de trabalho era bem intensa, mas eu tentava, mesmo com todo o cansaço, conciliar os estudos, né? Trabalhava durante o dia inteiro, ia para a faculdade, tentava tirar um tempinho ali entre o horário de almoço para dar uma olhadinha nas matérias, durante o transporte público, ali lendo sempre o que eu podia. E aí, quando eu comecei a fazer estágio, eu fui estagiário na Justiça Federal, aí, assim, o mundo se abriu, né? Foi uma mudança, assim, a minha vida mudou, minha vida de estudos passou a ser bem mais intensa. Eu tinha mais tempo para estudar e tinha que estudar, porque eu fui estagiário no gabinete, né, em vara federal, e no gabinete nós precisamos estudar para auxiliar os juízes, né, nas decisões, nas sentenças. Então ali os meus estudos se intensificaram, né, a partir daquele momento. Eu Uhum. larguei assim um pouco o trabalho para me dedicar ao estágio. Estagiei 2 anos na Justiça Federal e para mim foi uma virada de chave, porque assim, foi muito enriquecedor. Foi uma experiência muito enriquecedora. Uhum. Estudei bastante por conta do trabalho. E aí, logo após a conclusão, né, da faculdade, do curso, eu já parti direto para a advocacia, né? E aí, advogando, estudando direto. Eu conseguia conciliar com muita dificuldade, mas até porque faz parte do nosso trabalho, né? É objeto do nosso trabalho. Uhum. Então, eu sempre consegui conciliar dessa forma. Muito bom. Ô Clébio, agora eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre as etapas desse concurso para você. O que que você, achou que impulsionou aí você conseguir a aprovação? Então fala um pouquinho das etapas, né, as provas. Você se preparou de que maneira? Quais métodos de estudo você utilizou mais para cada etapa, né? Se foi PDF, se foi videoaula? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Bom, como eu estava dizendo, eu estava me preparando para o concurso do BNDES, né? Então, eu me matriculei em um curso do Estratégia, né? E aí vinha estudando, né? Aí, de acordo com o método que o Estratégia nos proporciona, as videoaulas
foram muito importantes para mim, muito importantes. Confesso que eu não tinha muita paciência com videoaulas, mas o método do estratégia, assim, foi um diferencial para mim. Conseguiu, assim, eu consegui me disciplinar, consegui manter uma disciplina para acompanhar as aulas, né? Os PDFs também muito importantes na preparação, sem dúvida alguma. Mas, assim, o grande destaque, o que eu gostaria de destacar são os exercícios. Eu acho que os exercícios, assim, são fundamentais. A gente precisa se exercitar. Os exercícios, assim, para mim, foram um divisor de águas. Então, assim, assisti a muitas videoaulas, e não só assistir, consegui montar uma disciplina, né, adequada ao meu dia a dia, aliada à prática de muitos exercícios. Muitos, muitos. Eu não tenho ideia de quantos exercícios eu fiz. Uhum. E além do banco de questões, né, e dos PDFs e das videoaulas, você chegou, Clébio, a utilizar as ferramentas complementares? Então, os bizus estratégicos, o passo estratégico, a trilha estratégica, o estratégia cast, né, para quando você está naquela correria, fazendo alguma coisa em movimento e aí você precisa ou pode estar ouvindo para continuar absorvendo ali o conteúdo. Você chegou a utilizar alguma dessas ferramentas? Não muito, confesso que não muito. Eu fiquei mesmo focado nos exercícios. Para mim, assim, para o meu dia a dia, né, para o meu ritmo de estudos, dentro do cronograma que eu montei, para mim foi fundamental estar focado nos exercícios e, assim, nas videoaulas. As videoaulas e os exercícios, para mim, foram o que bastaram. Ô Clébio, queria que você falasse também um pouquinho sobre a etapa da prova discursiva, né, discursiva argumentativa a respeito desse concurso. Então fala um pouquinho pra gente como é que você se preparou para a prova discursiva, se é que você se prepara, né? Se você tem algum conselho, alguma dica, como é que você faz? Em relação à prova discursiva, nós não sabíamos, né, qual seria o tema, né, qual seria o tema proposto, mas na área jurídica, né, em relação às carreiras jurídicas, nós temos que estar sempre antenados com entendimentos jurisprudenciais, né, com os conceitos básicos aí dos institutos jurídicos. Precisamos estar sempre atualizados aí com STJ, STF, informativo, né? Mas para uma prova dessa, assim, que a gente não sabe exatamente, né, o que vai ser pedido, é, é, o que eu recomendo é a gente estar sempre antenado em cultura geral. Então, além dos estudos, obviamente, para a área jurídica, eu sempre tentando, né, me atualizar em relação a atualidades, né, temas transversais, cultura geral. A gente precisa estar ligado no que está acontecendo em geral aí no mundo, né, na sociedade como um todo. E foi o caso dessa prova, em que foi um tema proposto. Eu não me lembro agora exatamente qual foi o tema, confesso, mas era um tema assim, não diretamente voltado para a área jurídica no dia a dia. E eu lembro que eu tinha visto algo a respeito do assunto em noticiários, em jornais, e foi assim que eu consegui desenvolver a minha prova discursiva. Ótimo. Agora analisando aí, ô Clébio, toda a sua trajetória, né? O que você ainda vai conseguir alcançar aí com a sua determinação, como que você resume para mim o Estratégia Carreira Jurídica? Como que te ajudou na sua aprovação? Como que você definiria o Estratégia? Bom, sem exageros, eu posso afirmar que foi um diferencial agora nessa fase minha de estudos, né? Porque assim, eu estudo há muito tempo, há 25 anos, né? E assim, a objetividade do estratégia foi para mim, sem dúvida alguma, um divisor de águas. Primeira vez que me senti assim chegando exatamente ao ponto, né? Me proporcionou conforto para estudar, eu consegui manter uma disciplina que eu nunca tinha assim conseguido, na verdade, né? Porque não basta apenas estudar, nós precisamos nos organizar para estudar. O estudo ele precisa ser organizado, direcionado, né? E assim, ter um curso que proporcionou isso para mim, fez toda a diferença, sem dúvida alguma.
Muito bom. Então, agora, para a gente encerrar, Clébio, deixa um recado para as pessoas que estão nos acompanhando por aqui, que querem uma palavra amiga, querem uma dica de ouro aí para quem está iniciando os estudos agora, ou para quem já está há bastante tempo na labuta e tentando uma aprovação e querem chegar onde você chegou, aquele recado especial. O que eu posso dizer para quem está aí na estrada, né, dos concursos, é o seguinte: não desista. O desânimo vem, o cansaço vem. Em muitos momentos a gente vai estar cansado. Eu passei por diversas fases em que eu pensei em desistir, mas assim, eu sempre tive mais um fôlego, né? Pedindo força a Deus acima de tudo, que é a nossa força, né? Se não for por Ele, nós não conseguimos nada. Sempre tentando, fechando os ouvidos para as vozes contrárias, porque muitas vezes quando você desanima, aparecem coisas e pessoas para te desanimar mais ainda. Então, assim, feche os ouvidos para essas vozes contrárias, entenda que é uma fila. A nossa hora chega, com certeza. Basta a gente saber aguardar com paciência, né? Sem desanimar, sem olhar para trás, sem procurar entender por que não aconteceu a coisa de determinada forma ou não. Tudo que é para você está guardado para você. Basta só você esperar. Tua hora está chegando. Fica firme. Continua. Pode até diminuir em alguns momentos o ritmo, mas não para. Não para. Não para. Vai dar certo. É isso aí. Clébio, muito obrigada pela disponibilidade em contar um pouquinho para a gente da sua história. Espero que você tenha muito sucesso, que você continue aí com muita determinação, né? E sempre que precisar aqui do Estratégia, nós estamos por aqui, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade e sigo à disposição, viu? Muito obrigado mesmo. Foi um prazer falar com vocês. O prazer foi todo meu. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com outros aprovados. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares e, claro, dê os parabéns para o Clébio aqui embaixo. Eu estou na torcida para que você seja o próximo a estar aqui comigo. Tchau!